Mais um episódio sensacional de Better Call Saul. Vamos falar então sobre esse 11º episódio da 6ª temporada. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mais um episódio fenomenal dessa série que só vem acertando até aqui. Eu achei inclusive nesse episódio que o próprio Saul Goodman teve o seu Breaking Bad. O episódio ele já começa provocando os fãs com uma cena de abertura que a gente conhece muito bem, pelo menos uma parte dela a gente não conhecia, né? E foi interessante ver o desespero do Saul sendo arrastado na van para o deserto. Interessante porque remete a alguns episódios da 5ª temporada, onde ele e o Mike ficaram no deserto, foram atacados no deserto, tiveram que andar por horas e horas e horas ali para conseguir sair do lugar. Mas voltando, foi um teaser ali rapidinho para provocar nossas curiosidades e a gente saber que nesse episódio com certeza o Jesse e o Walter iriam aparecer, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. E o interessante é que vemos aqui a Francesca tentando desentupir uma pia. Essa é uma cena bem simbólica, mostra ela tentando sempre resolver o problema dos outros. E obviamente fica muito difícil dela conseguir resolver as coisas se as pessoas continuarem atrapalhando ela, continuarem fazendo as coisas da maneira como não se deve fazer, como por exemplo, metaforicamente, jogando semente no ralo. Vamos para a ligação que a Francesca recebeu do Saul. Essa é uma cena emblemática, pois na cena de abertura do episódio 5 da 4ª temporada de Better Call Saul, onde a Francesca e o Saul estão destruindo todas as provas que tem contra ele, o Saul pergunta o que ela vai fazer no dia 12 de novembro às 15 horas. E ela responde, estarei lá. E no caso, esse estarei lá e esse dia exato é essa ligação que o Saul fez. E essa ligação ela foi importante, pois tivemos algumas informações relacionadas ao universo de Breaking Bad. Descobrimos, por exemplo, que a Skyler ela conseguiu fazer o acordo que o Walter queria que ela fizesse, por exemplo. E se esse acordo foi feito, é legal notar que realmente o corpo do Hank e do Steven foram encontrados, pois o Walter passou essa informação para a Skyler, onde os corpos estavam, para ela usar isso num acordo. Tivemos aqui uma referência também ao filme, ao El Camino, onde o carro do Jesse Pinkman foi encontrado na fronteira dos Estados Unidos. Isso aqui é aquela referência direta à cena que o Skinny Pete leva o carro do Jesse para um lado oposto de onde ele realmente foi. Descobrimos aqui também o destino da Kim. Eu vou falar que ouvir o nome dela aqui me deu um aperto no coração, me deu uma saudade da personagem, que ela não aparece há 3 episódios, mas ainda assim eu tive a sensação de que ela está uma temporada inteira sem aparecer. A presença dela muito forte na série. Obviamente eu não fui o único que sentiu um peso de ouvir o nome dela, não. O Saul ficou bem animado e ao mesmo tempo bem angustiado em saber que ela perguntou dele, mas não quis saber mais nada sobre isso, apenas que ele estava vivo. Descobrimos então que ela está na Flórida. Aqui tem uma curiosidade interessante, pois no episódio 11 da 5ª temporada de Breaking Bad, o Saul sugere para Jesse que a Flórida seria um bom lugar para ele ir para fugir de tudo isso. Então tá aí uma brincadeirinha que eles fizeram da Kim estar na Flórida. Eu acho realmente que a Kim não vai mais aparecer na série. Essa talvez tenha sido a única menção em relação a ela, mas eu gostaria muito que ela retornasse. E você, o que acha? E por falar em Kim, eu acredito que a ligação que ele fez para tentar encontrá-la pode ser um problema para o Saul. Afinal de contas, querendo ou não, o Saul é um foragido da justiça e está sendo procurado. E ele fez uma ligação agora diretamente com alguém do seu passado para o emprego dessa pessoa, inclusive. Não sabemos o conteúdo dessa ligação, não sabemos se foi realmente a Kim que falou com ele, mas descobrimos que o Saul ficou muito irritado. Acho que eu nunca tinha visto, eu não lembro de ter visto o Saul irritado dessa maneira, a ponto, por exemplo, de largar o telefone e abandonar tudo e quebrar a cabine ainda. Você lembra de uma situação assim? Comente aqui embaixo, porque eu realmente não lembro de um estresse dele desse tamanho. Esse episódio se chama Breaking Bad, obviamente é uma referência ao primeiro episódio que o Saul Goodman aparece também na série Breaking Bad, que se chama Better Call Saul. Então eles fizeram esse trocadilho com os nomes, mas acredito que o nome do episódio seja uma referência também ao próprio Saul Goodman, chegando ali no seu momento de Breaking Bad também, onde ele realmente vai chutar o balde. No episódio anterior ele tinha feito um golpe ali dentro de uma das lojas do shopping para conseguir incriminar o Jeff e assim ele não poder denunciá-lo. E ele disse que esse seria um único golpe. Mas agora, depois da ligação para Kim, ele resolve voltar à ativa e fazer um golpe muito mais audacioso e perigoso também, muito mais fácil provavelmente ser pego. Enganar algumas pessoas e fazer cópias dos seus cartões de crédito, por exemplo. E as coisas estão dando certo até quando eles encontram um cara para dar o golpe, que parece ser um cara bem legal, inclusive, só que essa cara tem câncer, fazendo com isso uma ligação direta com o Walter White. E eu senti que existe uma mágoa, um medo, uma raiva muito grande em relação ao Walter White por parte do Saul Goodman. Então talvez esse cara com o câncer seja uma maneira dele conseguir se vingar de tudo que aconteceu, não sei. E por causa disso ele não quis desistir do golpe com esse cara. Afinal de contas, o outro cara tinha razão, já tinham dado golpe em várias pessoas. Uma pessoa mais, uma pessoa menos, nesse caso não faria sentido nenhum. E é por isso que eu falei que o Saul talvez esteja também no seu Breaking Bad, ele não quer desistir. Para ele é necessário concluir todas as tarefas, pois ele também está criando a sua própria história e talvez esteja inclusive se vingando de certa maneira indiretamente, de maneira bem justa para com o cara do Walter White. Eu acho que esse personagem
vai acabar morrendo em algum momento, pois a mistura das coisas que ele tomou ali é muito grande. Foi a bebida, foi os comprimidos para o câncer e ainda o sonífero, seja lá o que é colocado na água. Toda essa mistura pode ter feito o cara com câncer morrer. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, pois o episódio acabou no momento onde o Saul invade a casa do cara. E por falar nisso, por falar nesse plano com o Jeff e com o Saul e o outro cara que eu não lembro o nome, me desculpem, coloque aqui no comentário se você lembra o nome dele, que a mãe do Jeff, ela pode parecer ingênua, mas ela não é burra. E ela percebeu que algo está acontecendo. No episódio anterior ela já tinha falado do problema que o filho teve com alguém em Albuquerque. E agora, com certeza, ela analisando as coisas acontecendo com o Jimmy e ver o comportamento do filho mudando, ela pode observar que as coisas não estão exatamente como ela deseja não. E isso ser um problema para o próprio Saul Goodman. Finalmente tivemos a tão prometida participação de Walter White e Jesse Pinkman nesse episódio. É interessante ver a maneira como eles apareceram aqui. Eu vou confessar que eu levei um susto, achei o Jesse velho demais ali para aquele momento, mas depois eu me acostumei com toda a situação. Essa é uma cena que todo mundo especulava já que iria acontecer dessa maneira, que iríamos revisitar uma cena que já tinha acontecido em Breaking Bad. Vimos uma expansão da cena original do episódio de Breaking Bad, e aqui descobrimos coisas interessantes, como o Jesse falar para o Saul que nunca ouviu falar do Lalo nas ruas, e provavelmente por isso que o Saul Goodman começou a ficar bem mais relaxado. E mostra também como o Saul é inteligente e o Jesse e o Walter são completamente amadores. Olhando ali com poucas informações que o Jesse deu, falou demais até, o Saul já descobriu que ele era o Heisenberg, fazia metanfetamina azul e fazia naquele trailer inclusive. Claro que o Saul, analisando tudo aquilo, percebeu que ele poderia tirar uma boa grana em relação a esses dois caras. Foi uma cena bem simples, uma aparição que as pessoas já imaginavam que seria desse jeito, mas serviu realmente para mostrar como que o Saul Goodman é sagaz em relação ao Walter White e Jesse Pinkman. E claro, uma coisa que eu gostei bastante foi o final dessa cena com uma transição da câmera indo até a cova e cortando suavemente para o Jimmy deitado em sua cama, bem no centro dessa cova inclusive. Eu fiquei pensando que isso pode significar algumas coisas, como que simbolizasse que aquele encontro, por mais que o Saul tenha saído vivo, aquele encontro foi o empurrão para a ruína do personagem. Saul Goodman já está nesse momento no fundo do poço, no seu momento mais triste, e por isso ainda sem cores, ou, muito pior, pode simbolizar o destino do personagem e que ele realmente, de alguma maneira, vai ser morto. E por falar nisso, todas as transições entre as cenas de Flash Forward e as cenas da linha do tempo de Breaking Bad foram muito bem feitas e tinham ligações bem interessantes, mostrando que passado, futuro e presente na vida de Saul Goodman é uma coisa só, está completamente ligada e ele não consegue desvincular de todas as consequências de suas decisões. Um exemplo disso é quando Mike fala para o Saul quem é o Heisenberg, um professor de química do ensino médio, um completo amador que o Saul Goodman devia deixar para lá, que não deveria ir atrás dele, pois esse cara ou ia acabar sendo preso ou ia acabar sendo morto com um tiro na cabeça. Mas o Saul Goodman viu a oportunidade, queria ganhar muito dinheiro e foi atrás do Walter White. Isso faz pensar realmente, se ele não tivesse ido até a escola para encontrar com o Walter White, como é que as coisas caminhariam ali na história da série. Então esse encontro, essa decisão de Saul Goodman mudou tudo para os dois. Lembrando que na quinta temporada, o Mike, ele fala para o Walter White que ele é uma bomba relógio, que está prestes a explodir e que ele não quer ficar perto quando isso acontecer. E realmente, quando o Walter White explodiu, o Heisenberg explodiu, as consequências foram enormes e os ruídos dessa explosão ainda estavam acontecendo durante os eventos desse episódio, por exemplo. Claro, Saul Goodman também é uma bomba e as pessoas que se aproximam dele podem se ferir. Esse foi um episódio que mostra que as coisas não estão indo muito bem para Saul Goodman, não. Ele está indo cada vez mais para baixo, cavando talvez a sua própria cova ou entrando em covas que foram cavadas para ele. É assim que ele sabe fazer as coisas, é essa maneira que ele sabe viver. E existem várias coisas aqui fazendo ele tentar recuperar o Saul Goodman que está enterrado dentro dele, como por exemplo um massageador de pernas ou um fone Bluetooth que ele existe em utilizar. Ele ainda não voltou a ser o Saul Goodman por completo, mas existem alguns detalhes ali, algumas superfícies que ele utiliza e se sente muito bem com isso. A abertura foi interessante aqui, ela foi já completamente diferente em relação às aberturas anteriores, e principalmente a do episódio passado. Tivemos uma tentativa de dar o play, fita falhando, o hack. Saul Goodman já está completamente desgastado, por mais que ele tente, por exemplo, reassistir o seu passado, reassistir essa fita, ela está acabada, já não dá mais para utilizar, e principalmente nem gravar em cima, o que você vai ter eternamente uma tela azul. E você, o que achou desse episódio? Comente aqui embaixo o que você achou da aparição do Jesse e do Walter aqui. Quais são suas teorias em relação aos episódios finais? Faltam apenas 2 episódios para a série acabar. Você acredita que a Kim vai aparecer, não vai aparecer? Vamos debater sobre isso nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje com a resenha do episódio 11 da sexta temporada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você não gostou, comente também o que você não gostou. Estou tentando melhorar o canal cada vez mais. Se inscreva também caso você não seja inscrito. Estou com a meta de chegar até 10k no final do ano. Me ajuda nessa aí rumo às 10k. Vai ser difícil, mas me ajuda aí. Muito obrigado então por ter assistido esse vídeo até o final. Aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desse também. Muito obrigado e até a próxima.